Olá, eu sou o professor Rui Badaró, estamos no terceiro Summit ESG do escritório Badaró e De Luca. Hoje contaremos com a participação do estimado professor Dr. Fernando Meineiro, que vai conversar conosco sobre desafios da associação com conexão internacional, temática relacionada ao direito internacional privado e de suma importância nos dias de hoje. Aliás, as sucessões com conexão internacional ocupam um lugar central no debate do direito internacional privado. E nesse sentido, não apenas pela frequência com que se apresentam, mas, sobretudo, pessoal, pela complexidade que carregam. Vivemos nos dias atuais a era da mobilidade humana, a circulação de capitais sem precedentes. E nesse sentido, famílias estabelecem residência em mais de um país, patrimônios se distribuem em diferentes jurisdições, testamentos são lavrados em línguas e tradições jurídicas diversas. Quando a morte intervém, note que as fronteiras nacionais deixam de ser barreiras físicas e transformam-se em pontos de colisão normativa. Nesse cenário, emergem questões cruciais que serão abordadas hoje pelo professor Meineiro. Qual a lei regerá a sucessão? A da nacionalidade do falecido, a do seu domicílio, a da residência habitual, a do local onde se encontram os bens? Qual a jurisdição será competente para processar o inventário, o início da sucessão? E mais delicado ainda, pessoal, como conciliar a autonomia da vontade do falecido? E aí nós devemos verificar se essa vontade foi expressa por meio de um testamento, quais os limites impostos pelas regras de ordem pública de cada estado envolvido. Se olharmos para a União Europeia, professor Fernando, por exemplo, a gente tem o regulamento. Se olharmos a União Europeia, o regulamento sucessório 650, que é de 13 anos atrás, um modelo de harmonização que privilegia a residência habitual como um critério central e admite a escolha da lei nacional pelo testador. Já no Mercosul, e aí o professor Fernando, tenho certeza, poderá nos ilustrar com maior clareza, a realidade é distinta. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai compartilham intensa circulação de pessoas. Casamentos binacionais, está aqui o professor Fernando para comprovar, e patrimônios transfronteiriços, mas não dispõem de um instrumento de unificação regional. E aí, pessoal, é que mora o perigo, porque em que pese haja a Convenção Interamericana sobre conflitos de leis em matéria de sucessões por causa do Mercosul, em que pese nós tenhamos alguns avanços nos últimos anos, como a Convenção Interamericana sobre conflitos de leis em matéria de sucessões por causa da morte, no âmbito da OEA, por óbvio, são bastante importantes esses avanços, mas entendo, eu, professor Rui, insuficientes para lidar com a diversidade de sistemas jurídicos e a ausência de mecanismos efetivamente práticos de cooperação judiciária em nosso bloco. E sem mais delongas, pessoal, eu recebo no terceiro Summit SG do Badaró e De Luca, com grande honra, o estimado professor Fernando Meineiro, da Universidade Federal do Pampa, doutor em Direito Internacional Privado pela Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Direito da Integração Latino-Americana pela Federal de Santa Maria, formado na querida, estimada Universidade Nacional del Litoral, na Argentina, em Santa Fé de la Veracruz, com revalidação no Brasil pela Universidade Federal de Pelotas. Portanto, temos aqui um professor efetivamente internacional e ouso dizer, se ele assim me permitir, um amigo que admiro a longa data, porque nos encontramos sempre no Congresso Brasileiro de Direito Internacional, organizado pela Academia Brasileira de Direito Internacional. Pessoal, a formação sólida do professor Fernando, a sua vivência transnacional, fazem dele
a pessoa ideal para nos conduzir hoje nessa reflexão sobre os desafios sucessórios em contextos internacionais. Professor Fernando, grata satisfação recebê-lo em nosso ambiente virtual. A palavra é tua, depois de um longo e prolixo fala minha, uma introdução. Está contigo. Obrigado, Rui. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite. Para mim é uma honra, uma satisfação enorme. A recíproca do carinho e admiração é verdadeira também. E acredito que você foi muito feliz, em contextualizar o problema, porque eu não poderia ter feito melhor. Simplesmente dizer que o tema das sucessões internacionais quando eu propus esse título dos desafios, esses desafios precisamente aparecem por uma maior liberdade, aliás, uma maior circulação, não necessariamente livre, né? A gente vê grandes restrições à circulação, mas o homem barreiras, então se a migração é forçada ou voluntária, ela de qualquer forma acontece. Com essa maior circulação de, de pessoas, forma-se uma possibilidade de dispersão patrimonial. Então, antigamente a gente poderia dizer que essa dispersão patrimonial ocorria tipicamente da seguinte forma: uma pessoa nascia, suponhamos Estados Unidos e acabava herdando dos seus pais um patrimônio no Brasil. Então a gente poderia dizer que essa pessoa tinha patrimônio em dois lugares. Hoje, com possibilidade uma maior fluidez, digamos, da circulação de capitais, uma pessoa necessariamente não precisa sair do seu país para internacionalizar seu patrimônio, tá? Então, a dispersão patrimonial, ela se enfrenta precisamente aos desafios que você tocou, desafios regulatórios, em termos de jurisdição, em termos de lei aplicável, e a gente não tem que perder de vista uma coisa. Vocês sabem que, de forma geral, o direito é determinado pela cultura de um povo, tá? As normas que nos governam são normas que a gente recebeu por tradição, tá? Eu sempre conto para os meus alunos, quando eu dou aula, muitas vezes o conecto com direito material, ou dou aula de direito material, como matéria como contratos, que a primeira vez que cheguei no Brasil, eu não sabia falar português corretamente. E aí tive a curiosidade de abrir o Código Civil. E o pouco que eu entendia, eu começava a identificar que, apesar de não saber a língua, eu entendia que prescrição para o Brasil era prescrição para a Argentina. E pensei, poxa. Que interessante, ou seja, nós temos os mesmos institutos. Se a gente vai olhar, é porque esses institutos derivam das mesmas origens, das ordenações filipinas, do Código de Napoleão e mais atrás do Corpo Juris Civilis de Justiniano. Ou seja, nosso direito civil, tanto na Argentina quanto no Brasil, é de origem romana, né? E claro que a mesma não acontece com outros sistemas jurídicos. Por que que eu falo isso? Porque é semelhança mas também não deixa de ser verdade, especificamente o direito de família e de sucessões é fortemente ancorado na tradição. É por isso que alguns países, por exemplo, aceitam casamento entre pessoas do mesmo sexo e outros não. E não estou dizendo se um é mais avançado do outro, simplesmente que é diferente, tá? Então, vejamos, pessoas. Não distingue, não diz que tem que ser um homem e uma mulher. Aqui no Brasil nós sabemos que o casamento tem que ser entre homem e mulher,
claro que existe uma resolução do CNJ que obriga os cartórios a celebrar casamento entre pessoas do mesmo sexo. E você dirá, bom, mas que avançada a Argentina, que vanguardista. Mas, em contrapartida, Hum, hum, equiparando a sucessão do herdeiro ao companheiro, a gente poderia dizer: opa, que vanguardista que é o Brasil que protege o companheiro, mesmo não estando casado. Então, simplesmente eu estou trazendo essa diferença, porque não é porque um seja mais avançado que outro, é simplesmente porque a tradição jurídica se desenvolve de diferente forma, com diferentes tempos, com diferentes influências religiosas, culturais. Então, isso certamente, em matéria de família, de sucessões, é muito determinante, porque precisamente é, é onde, principalmente a religião, onde mais esteve presente a forma de estruturar uma família, ou seja, como estrutura uma família e quanto eu deixo para os meus filhos, se posso deixar para terceiros, esse tipo digamos assim, de previsão legal vai ter digamos, essas diferenças entre os países, tá? Então, claro, se a gente parte da ideia de que cada estado, com base nessa tradição, tem essas marcas culturais, é evidente que no âmbito do direito de sucessões vai se dar essa mesma situação, vai se dar essas peculiaridades que a gente vai encontrar. E claro, de forma mais concreta, apesar de eu ter citado o caso da companheira, e aqui no caso do Brasil, companheiro e cônjuge que herdam da mesma forma, vamos encontrar outro tipo de situação que também nos aponta isso. Vou dar outro exemplo para já para entrar em provocação. Não sei se se a plateia sabe, digamos assim, você sabe que no direito determinado pela Sharia, que a legislação com base nas leis do Alcorão, né? Ou seja, dos preceitos derivados do Alcorão, o herdeiro homem recebe duas vezes a parte do que recebe o herdeiro mulher, tá? Ou seja, se morre uma pessoa e tem um filho e uma filha, o homem recebe em dobro. E você dirá, nossa, isso é discriminação contra a mulher. Mas o problema é que isso é porque a gente enxerga, e não estou aplaudindo essa situação, é que a gente enxerga a solução com as lentes de uma cosmovisão jurídica propriamente ocidental. Quando, na verdade, a gente tem que entender, isso eu converso bastante, porque aqui na fronteira tem uma comunidade palestina muito grande. E casualmente, outro dia estava conversando com um colega e disse, professor, a questão é que quando morre o pai, até que essa filha não case, quem é responsável financeiro pela filha é o irmão mais velho. Então, para nós é justo que ele receba uma parte, porque a parte que ela recebe é toda para gastar para ela, enquanto ele tem que tem que ter seus gastos, mas também atender os gastos dela. Então, não estou dizendo qual forma é melhor, simplesmente que há, obviamente, que nuances, há situações em que vamos encontrar essas diferenças. E, obviamente, essas diferenças muitas vezes são marcadas por normas, como você bem citou, normas de ordem público, né? Normas de ordem pública em que as partes não podem simplesmente, nesse caso o testador, fazer digamos, ir em contra o que o legislador dispõe. Dito isso, pintando esse cenário de diversidade, eu queria começar um pouco a explicar, que já seria um primeiro desafio. A gente poderia pensar, bom, se eu tenho uma sucessão com uma pessoa que faleceu e tem filhos em vários países e tem um patrimônio em vários países, como é que eu vou organizar essa parada? Como é que eu vou fazer para que possa tranquilamente uma pessoa falece ou possa distribuir esse patrimônio, tá? A gente vai encontrar assim no mundo dois grandes sistemas.
basicamente, em termos do que é uma sucessão, a gente sabe que o sistema civil law se regula pelo princípio da cecin. Eu não sei se minha pronúncia é correta. Cecin significa que é uma ficção jurídica de que o herdeiro já é dono daquilo que herdou desde o momento do falecimento. Apesar de ainda não ter sido transferido o imóvel no nome, não saiu do nome do pai, ainda está com o nome do pai, por isso a gente diz não foi feito inventário, né? E não foi feito inventário por quê? Porque não se fez nada para tirar o nome do pai, que está morto, mas que está na matrícula de imóvel, e para passar ao nome do filho. A ficção jurídica diz que a pessoa falece e isso já opera, opera com retroatividade, então, ao momento da morte, a transferência. No sistema como o law, por exemplo, os países, já funciona de forma diferente. A pessoa falece e o que ocorre é que se nomeia alguém para pagar as dívidas que eventualmente existam e distribuir depois o patrimônio. Tá? Então aí já encontramos uma importante diferença em como tratar. Isso também vai ser determinante na forma de tratar a sucessão. Aí entrando na questão da sucessão internacional propriamente, tá? Do ponto de vista, quem resolve uma sucessão, a gente, tirando o Brasil, não tirando, mas digo, o Brasil oferece que um inventário, por exemplo, possa ser resolvido pela via não judicial, desde que não exista digamos, disputa entre os herdeiros, inclusive com menores agora, dando participação ao Ministério Público, ou seja, essa tentativa de desjudicializar, né? Muito bem. Mas, no geral, um inventário tem que passar pelo crivo de um juiz, ou seja, eu tenho que dizer para o juiz, senhor juiz, esse é o rol de bens, que seria isso a palavra propriamente de inventário, ou seja, o rol dos bens. E eu falo isso porque, se me permite uma questão aqui, que eu estive participando como juiz do ASADIP MUT. Eu fui o primeiro MUT de Direito Internacional Privado em que chegaram na final, eu era juiz e todos falavam espanhol e português, mas todos os juízes, digamos assim, da final, mas aconteceu uma situação bastante curiosa. Tínhamos uma equipe do Chile e tínhamos uma equipe do Brasil. Quando o Brasil falava inventário, se referia ao processo de inventário. Quando os chilenos falavam de inventário, só se referiam era um caso sucessório. Então, isso dava confusão. No espanhol, inventário é apenas uma parte do processo sucessório. É aquela parte em que a gente apresenta o número, O o rol de rol bens. o rol de bens, né, Sim. propriamente. Então, quando eu vou para um juiz, tá, eu tenho que dizer quais são os bens, quais são os herdeiros, que pelo menos que a gente conhece, e basicamente, com base, se não há um testamento, tenho que dizer então como será feita essa distribuição dos bens, tá? Beleza, se não há disputa entre eles, se acho ele, enfim, tá tudo liquidado, tá tudo certinho, digamos, entre herdeiro, não há briga, que é raro não ter briga, né? Aí, Sim. beleza. Então, o juiz vai homologar a partilha e a partir daí expede o formal de partilha e tá tudo certo. O problema é que quando a sucessão é internacional, a gente tem que verificar se a jurisdição desse juiz tem, digamos assim, o braço do juiz pode atingir um patrimônio internacionalmente disperso. A pergunta que eu faço, beleza, não há dúvidas que eu tendo um imóvel aqui no Rio Grande do Sul, ou em São Paulo, ou em Santa Catarina, onde for, não há dúvida que eu posso acudir à justiça brasileira. Mas eu posso acudir à justiça brasileira para verificar, por exemplo, um imóvel que esteja localizado na Argentina ou no Uruguai, para dar exemplos de locais próximos. Aí já é um pouco mais complicado. Eu vou referir ao caso contrário. Por quê? O CPC, no artigo 23, no artigo 23 no geral, fala das normas de jurisdição, da jurisdição exclusiva, os casos de jurisdição exclusiva brasileira.
E a jurisdição, aí, no geral, a jurisdição é concorrente. O que significa? Que o legislador diz para o jurisdicionado: olha, se você quiser litigar aqui, tá tudo bem. Você pode litigar aqui se o réu da ação estiver aqui, se tiver que ser cumprida a obrigação aqui, se a ação se origina num ato praticado, um contrato ou um fato ocorrido, por exemplo, um acidente de trânsito, você pode litigar aqui. Mas se você quiser litigar no exterior, tá tudo bem. Aliás, você pode litigar no exterior. E quando você obtiver uma sentença, se você precisar executar essa sentença no Brasil, a gente reconhece. Claro, vamos olhar certos requisitos, mas a gente vai reconhecer. Perfeito. Existem situações em que o legislador avisa: ó, cuidado, nessas questões aqui, eu não vou aceitar que nenhum juiz estrangeiro meta a mão. Quais situações? Bom, eu não posso entrar com uma ação de uso capião em Buenos Aires sobre um terreno em Floripa. Por quê? Porque é relativa a imóveis. Eu não posso, eh, obviamente, fazer qualquer ação real, com relação a imóvel, ou móveis localizados, aliás, imóveis, perdão, imóveis localizados no Brasil. Agora, o inciso 2 vai dizer: bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja estrangeiro, deverão ser decididos aqui no Brasil, tá? Ou seja, a partilha tem que ser feita aqui no Brasil, tá? Isso aí tem uma explicação por trás que eu tratei na minha tese de doutorado, Sucessões Internacionais do Brasil, em que eu analiso o impacto, ou seja, analiso o desenvolvimento e a crítica, né, ao inciso 31 do artigo 5º da Constituição Federal, o chamado, eu chamo benefício da lei mais favorável, o prélèvement à brasileira, tá? Tese orientada pelo nosso queridíssimo amigo Augusto Jäger Jr., ao quem sou muito grato por ele ter apoiado, né? Eu que entrei com um projeto sobre contratos internacionais, tu vai e ele, quando mudei, ele disse: não, é isso que nós vamos fazer. Uma Eu parte, sou então, muito grato Fernando, ao apoio. neste Como? momento, uma parte, neste momento, registramos no terceiro Summit SG, eu e Fernando, um abraço para o nosso Com querido certeza. Augusto Jäger Júnior, que É, Fernando foi orientado por ele e isso. daqui é um amigo desde os anos de 1996. Isso. Isso aí. É um pouco menos, né? Mas, enfim, Augusto é meu amigão, é uma pessoa excepcional. É excepcional. É excepcional. E bueno, então o que acontece? Aí eu tenho um fundamento, né? Porque basicamente o que o legislador quer é que os bens que estejam situados aqui no Brasil sejam distribuídos respeitando essa regra de preferência em favor dos filhos brasileiros, cônjuge brasileiro, que eu digo que é discriminatória e de cumprimento tecnicamente impossível. Mas a gente já vou chegar lá. Bueno, então quer dizer que eu não posso abrir um inventário na Argentina, incluir a casa na praia, Sabe, a plateia sabe que argentino praticamente considera Canasvieira como uma parte do Sim. território, né? Aí vão ver. É, realmente a gente falta muito pouco para fincar uma bandeira e decretar a independência lá, porque é realmente assim, é um negócio, no verão a gente invade as praias, né? Então o que acontece? Muita gente comprou casa lá, comprou casa ou para usar, né, ou para alugar em temporada e tal. Bueno, se o dono da casa não falece e tem que transferir essa casa, tem que ser um juiz brasileiro. Não vai ser homologada a decisão estrangeira, a decisão argentina. É claro que a gente, como hoje existe muito conhecimento de legislação, o juiz argentino já
já entendo que se decretaria incompetente para cuidar desse bem que está fora da Argentina, tá? Porque você, olha, vou dar uma sentença e essa sentença vai ser inócua, não vai ser executada, não vai ser reconhecida no Brasil. Então, para que vou atuar, né? Tem que perseguir a efetividade. E por fim, temos a questão da inventário e partilha de bem situados no Brasil decorrente de dissolução de sociedade conjugal, quer seja separação, divórcio, ou dissolução de união estável. Isso aí eu já critiquei, também não vou entrar nessa questão. Mas o que eu quero dizer é que, em matéria sucessória, os bens que estão aqui, a gente tem que distribuir aqui. Primeira coisa. O STF e o STJ sempre interpretaram essa regra do inciso 2, hoje, inciso 23, artigo 23, inciso, antigamente, o artigo 89, inciso 2, sempre interpretaram a contrário senso. O que significa dizer isso? Significa dizer que, como nós não deixamos que patrimônio situado no Brasil seja partilhado por um juiz estrangeiro, nós não atenderemos qualquer pedido de parte de um jurisdicionado brasileiro de incluir no inventário aberto no Brasil bens que estão no exterior. Existiram certas, digamos assim, questões no sentido de, por exemplo, fazer uma compensação na hora da partilha. Olha, considerando que lá no exterior foi partilhado dessa forma, aqui a possibilidade de haver um equilíbrio. Mas não é uma jurisprudência tão firme, tão consolidada nesse sentido, tá? Por quê? Porque o princípio é da não há vasos comunicantes, digamos assim, entre as sucessões abertas no Brasil e as sucessões abertas no exterior. Bueno, então, se sabemos que uma sentença estrangeira não pode ser homologada e tem que ser um juiz brasileiro e que o juiz brasileiro não vai atender bens que estão no exterior, então quer dizer que uma pessoa que falece, quer seja faleça no Brasil, quer seja que faleça no exterior, não interessa o lugar de falecimento, vai ter que abrir, se tiver patrimônio no Brasil, necessariamente terá que abrir mais um inventário, mais inventário no sentido processo de sucessão, Sim, tá? Por quê? Porque vai precisar abrir um inventário aqui para dispor dos bens que estão aqui e abrir um inventário alhures, né, para cuidar do patrimônio que está no exterior. Pode ser que tendo um patrimônio no Brasil, na Espanha e na Alemanha, eu preciso abrir apenas dois inventários. Por quê? Porque, como meu amigo muito bem relatou, na União Europeia existe a resolução 650 de 2012 que uniformiza a questão. É um regulamento, então é obrigatório para todos os juízes, não é uma diretiva, é um regulamento. E obriga a todos os juízes a seguir o mesmo critério, e nesse caso, precisamente como na União Europeia, temos liberdade de circulação, né? Obviamente, essa liberdade de circulação acarreta maior impacto de sucessões internacionais, tá? Quando eu fiz a pesquisa, me lembro que eu comecei em 2015, já me baseei num relatório de 2012, não acompanhei mais, mas um relatório de 2012 já falava que eu acredito que uma de cada 10 sucessões abertas na Europa tinha conexão internacional, tá? Por conta dessa livre circulação. Então, se eu tenho patrimônio no Brasil e eu preciso abrir um inventário para, ou seja, dividir todos os meus bens, necessariamente teria que abrir um inventário no Brasil. Mas talvez, abrindo um inventário na Espanha, já posso incluir os bens que estão na Espanha e na Alemanha. Por quê? Porque lá um juiz pode cuidar de um patrimônio internacionalmente disperso. Tá? Isso com relação à jurisdição. Quando eu fixo a jurisdição, aí já tenho que passar a um segundo momento, que é, eu já sei quem, agora como. E o como, quando há conexão internacional, depende do direito aplicável a essa questão.
Ou seja, a pessoa morreu em um determinado local, mas ela está sujeita a um ordenamento. Ah, não, é uma pessoa que. Não, não tem essa de é uma pessoa internacional que não se sujeita. Não. Assim como os contratos internacionais estão sujeitos a um ordenamento, as pessoas que morrem têm uma relação de continuidade, né? Digamos assim, lembrando que a gente não está falando aqui de ou seja, o que deflagra essa relação é um evento trágico, mas a gente está falando de patrimônio. Eu nunca vou esquecer, eu vou compartilhar contigo uma anedota que é muito engraçada, eu sempre comento aos meus alunos. Quando eu fui para a Haia, em 2015, estudar, na verdade, precisava ir para a biblioteca, né? E, então, eu aproveitei, tinha um período aí que podia, enfim, passar umas 3 semanas em Haia, nos Países Baixos, na Academia de Direito Internacional, fui fazer o curso de Direito Internacional Privado. E nesse curso, eu comentava com você, eu estou fazendo doutorado, o que que tu está fazendo? Ah, estou pesquisando sucessões internacionais. E as pessoas, sobretudo, tinha muitos brasileiros e também os europeus, torciam o nariz para mim. Ah, sucessões, que coisa. Desde quando a gente pensou que o direito sucessório é um direito que, claro, as pessoas, não, tem a ver com a morte, coisa, assim, uma coisa ruim, sabe? A gente é muito supersticioso, né? Como que, bueno, isso explica por que, que se testa muito pouco no Brasil. Porque a pessoa acha que fazer um testamento é chamar a desgraça, é pensar coisa ruim. Algo que indefectivelmente vai acontecer com todos nós. A finitude da vida é uma certeza, né? Então, então eu comentava, e eles, não, mas, bueno, pode ser por causa disso que também sou um dos poucos loucos que cuidam, porque realmente pouca gente, muitos estudam direito, os professores de direito internacional privado estudam contratos, estudam muito família, obviamente, e tal, mas sucessões, já pouca gente que realmente, enfim, se vincula ao tema. Até que conversei com Javier Carrascosa González, que é catedrático da Universidade de Múrcia, que foi um dos que foi dar o curso, conversando com ele e tal, isso, o que que estou estudando? E ele disse assim, eu expliquei para ele que as pessoas acham é, que como é que ele disse? Ele me disse assim, Fernando, o problema é que a maioria das pessoas pensam que a relação sucessória é uma relação de morte, mas o dinheiro não se muere. Bingo, É uma relação bingo. patrimonial que se deflagra com a morte, mas que esse patrimônio tem que ir para alguém. Então, é uma relação patrimonial que a gente tem que chegar como uma coisa que, bueno, aconteceu um evento trágico, né? Ninguém gosta, mas enfim, acontece. E isso me marcou, né? O dinheiro não se muere, Fernando. Eu amei. Então, oi, quer? Eu adorei. El Oi. dinheiro não se muere. O dinheiro não se muere. Achei fantástica a frase. Bueno, então a gente tem que definir a lei aplicável, ou o direito aplicável, melhor dito, tá? E aqui a gente vai encontrar também dois grandes sistemas. Nós vamos encontrar países como o Brasil que seguem o princípio da universalidade. O que que seria essa universalidade? Olha, o Brasil diz assim: eu entendo que a relação sucessória é uma relação de uma continuidade pessoal. Se é uma continuidade da pessoa, a pessoa é única. Então, o que deve governar a relação sucessória é o direito vinculado à pessoa. Portanto, a gente pode utilizar como critério, ou seja, o critério de determinação da lei, do direito aplicável, ou o direito da nacionalidade, como fizeram os italianos, por influência do Mancini, né? Vocês sabem que Mancini foi o grande impulsor da, digamos, artífice da unificação italiana, da italianidade, né? Agora, então, o meu amigo Rui fez uns podcasts aí fantásticos, né? Uns capítulos do podcast
sobre o novo decreto da restrição do acesso à cidadania italiana. Que já foi Não percam, porque eu convertido em ouvi lei, e... né? Como? Que já foi convertido em lei e Isso, exata, realmente representou uma quebra de paradigma, meu querido exatamente. Fernando. Na Isso aí. italianidade, imagino que Pasquale Mantini deve estar a rolar no túmulo. Com certeza, com certeza. Uma tradição muito, muito antiga, né? E que, obviamente, em- era, era o âmago da nacionalidade, o que fez com que a Itália se torne, digamos assim, um conjunto de regiões isoladas, enfim, em disputa e tal, e se torna uma república, né? Um caso, uma Itália só, um país só. Agora, em outros países, o caso do Brasil, o caso da Argentina, que se valeram do princípio da universalidade, tá? Perdão, da universalidade, mas com base no domicílio da pessoa. Ou seja, o importante não é onde a pessoa nasceu, senão onde a pessoa está, ok? Claro, alguns dirão, bom, escolher a ideia de domicílio é respeitar a tradição da pessoa, porque às vezes a pessoa tem interesse em aplicar, isso se verifica, por exemplo, no regulamento 650, que o testador pode, o critério geral, se não enfim, o critério geral de lei aplicável é o domicílio, mas o testador pode dizer, não, eu quero que se aplique a lei da minha nacionalidade, é uma concessão para permitir que essa pessoa que traz uma tradição e às vezes para ele é importante que se respeite, claro, respeitando sempre normas de ordem pública, que se siga as normas do local onde essa pessoa nasceu. Então, a universalidade vai dizer, não, é uma lei que vai governar todo o patrimônio. O problema é que no Brasil, essa lei, essa regra só se aplica aos bens que estão no Brasil. Por quê? E porque um juiz brasileiro só cuida dos bens que estão no Brasil. Então, o Brasil vai seguir a lei do último domicílio de cujos, tá? Não interessa onde ele morreu, ele tem digamos assim, ah, não interessa, tem que estabilizar a relação jurídica. Então, por que onde a pessoa está domiciliada? E porque provavelmente é onde estão os herdeiros, provavelmente é onde está a maior parte do patrimônio, tá? E países como Uruguai, por exemplo, já fizeram uma jogada diferente, principalmente a partir dos tratados de Montevideo, de 1889 e 1940. Eles disseram: não, não, para nós interessa o local de situação dos bens. Então, se o bem está localizado no Uruguai, a sucessão desses bens se governa pela lei uruguaia. Se o bem está localizado na Argentina, a gente governa esses bens de acordo com a lei, com o Código Civil argentino. Ou seja, a relação é diferente. Ou seja, nesses países, no caso do Uruguai, por exemplo, que é curioso porque é um país próximo ao nosso, é, é, a referência não é a pessoa, senão o patrimônio. Existem vários explicações pelo qual a ideia é facilitar a transmissão, ou seja, se eu governo de acordo com a lei do local do bem, eu posso facilitar que essa transferência se realize, enfim, são algumas explicações. Então, em matéria de lei aplicável, a gente tem isso, tá? Aí você dirá, bom, quais são as principais questões que a gente tem que levar em conta, nesse sentido, além da questão da jurisdição que eu falei? Uma questão muito importante é considerar a ideia de reserva de legítima, porque no Brasil a gente tem uma reserva de legítima de 50%, ou seja, o que é a reserva de legítima? Aquela parte em que o legislador reservou para os herdeiros para fazer uma sucessão de forma tal que, pelo menos aqui no Brasil, metade do patrimônio vá para aqueles herdeiros que o legislador determinou. Descendentes, se não tiver descendentes ascendentes, bom, tem o direito de representação, companheira, cônjuge, todas essas regras que a gente conhece do Código Civil. Tem países cuja reserva de legítima é ainda maior. Por exemplo, na Argentina,
Tendo um filho é 50%. Tendo dois filhos é 2/3 a Oh, reserva. Tendo três filhos é 3/4. Ou seja, uma pessoa com três filhos apenas tem liberdade para dispor de 25% do seu patrimônio. Tá? Então, vamos dar um exemplo prático. Suponhamos que, eu já disse, temos uma casa de veraneio, uma casa, enfim, em Florianópolis. A pessoa que faleceu, faleceu na Argentina, em Buenos Aires. Essa pessoa morava na Argentina, simplesmente tinha uma casa em Florianópolis. Eu preciso fazer o inventário aqui no Brasil? Ok. Tem que ser no Brasil porque é um imóvel situado no Brasil. Beleza. Esse imóvel, tá, deverá ser dividido conforme a lei argentina. Por quê? Porque se o último domicílio da pessoa era na Argentina, essa divisão tem que ser respeitada, tem que ser feita com respeito à lei argentina. Então, nós vamos ver um juiz brasileiro necessariamente deverá aplicar a lei argentina. Então você dirá, tá, mas e a reserva legítima é a reserva de 3/4? Se a pessoa tem três filhos ou mais, 3 filhos ou mais e 3/4? Sim. Tá? Então, se ele fez um testamento deixando 100% ou 50%, deverá haver uma redução de disposições testamentárias. Tem outras situações que aconteceram bastante interessantes sobre essa questão da reserva legítima. Por exemplo, no, na França, teve, durante um tempo que eu estava construindo a tese, teve uma situação em que são dois casos muito interessantes, são dois autores de música de filmes, tá? Um deles que me lembro é Michel Colombier. Michel Colombier era como se fosse quem não vou dizer Tom Jobim, porque, claro, estaria comparando, primeiro porque a música não é minha área, mas assim, era um cara muito importante da música francesa e, de um tempo, se radicou na Califórnia e fez músicas de filmes famosos. Por exemplo, Lawrence de Arábia. Eu sei que é um filme bastante antigo, mas é um filme que é uma peça clássica do cinema, né? O cara fez, tá. Ok, quando ele foi para os Estados Unidos, ele constituiu um trust. Um trust é uma figura que a gente não tem aqui é, exata correspondência no direito brasileiro, mas basicamente é uma alocação de patrimônio, ou seja, ele separa um patrimônio e esse patrimônio, enfim, pode ser investimentos em imóveis, aplicações financeiras e tal. E coloca como beneficiário, acho que, não me engano, colocou como beneficiário uma filha que tinha tido lá na Califórnia. O que aconteceu foi que, como tinha patrimônio na França, foi aberta por sucessão na França, tá? Para poder, os filhos, porque tinha filhos de outros matrimônios na França. E eles reclamaram, tá? Porque na França se apresentou o testamento. Testamento lavrado onde? Na Califórnia. Último domicílio, a França também segue a lei do último domicílio. Último domicílio, Califórnia. E tem uma particularidade nos países de cultura, países anglo-saxões, cultura jurídica common law. Não existe reserva de legítima. Ou seja, a figura de reservar uma parte do patrimônio não corresponde. No Reino Unido existem figuras como, por exemplo, reservar uma parte se algum herdeiro tem necessidade. Por exemplo, um herdeiro menor de idade. Beleza. Então, um- uma caução, enfim, uma caução, perdão, uma pensão ou algo, mas a pessoa tem que demonstrar que precisa, tá? Pagamento de alimentos, basicamente, tá? Até que atinja a maioridade e não necessariamente tem que estar relacionado com patrimônio, ou seja, é aquela questão de quanto você precisa, é isso que você ganha. Ah, mas o cara tinha uma fortuna. Não, é isso que você vai receber. Por quê?
porque a pessoa tem, a princípio, em princípio, tem total liberdade. O que acontece? A jurisprudência francesa tem que se pronunciar para determinar se, ao aplicar a legislação francesa para decidir a necessidade de reduzir as disposições testamentárias do testamento apresentado, ou seja, dizer, eu não me lembro se a França acho que é 50% também, no Brasil, a jurisprudência, olha, esse testamento aqui é válido, só que 50%. Por quê? Porque a legislação francesa determina. Mas são pouquinhos, senhores juízes. Ocorre que as normas que indicam o direito aplicável, que no direito internacional privado a gente chama de normas de conflito, apontam que tem que aplicar a lei da Califórnia. E na Califórnia não tem essa história de reserva legítima. Como é que você me explica que esse testamento agora só vale pela metade conforme as regras da lei francesa? Se o que o senhor tem que aplicar é a norma da legislação da Califórnia, as normas da Califórnia. O que estava então sendo discutido é até que ponto as normas californianas impactariam numa ideia de ordem pública, ou seja, a reserva de legítima tem características de ordem pública, ou seja, constituem uma base segundo a qual não se pode afastar, ou seja, nenhum direito estrangeiro pode afastar essa solução, e a Corte de Cassação determinou que não eram de ordem pública e garantiu, então, liberdade para os herdeiros. A discussão de fundo, uma reforma legislativa no sentido de tentar restabelecer uma proteção aos herdeiros franceses que tinha sido revogada, declarada inconstitucional em 2012, depois, agora voltou, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que são as sucessões com conexão internacional, a gente primeiro tem que analisar a jurisdição, tá? Onde nós vamos processar, quais as condições que a gente tem para processar uma herança com conexão internacional, em que local vamos fazer. E, obviamente, com base nessas regras, também a gente tem que determinar qual a regra que será aplicável para dividir esse patrimônio, tá? Finalmente, eventualmente, há questões de cooperação, né? Mas acho que esses dois pontos, jurisdição, assim, quem é o país com jurisdição? Qual é o juiz que tem jurisdição nesse caso? O direito aplicável é fundamental, tá? Ah, uma última questão importante quando a gente fala em testamentos é levar em conta que a validade do testamento, nós temos que pensar numa validade substancial e uma validade formal. Eu tive conhecimento de um caso, vou comentar rapidamente. Aconteceu o seguinte: a pessoa é, se tratava de uma companheira, né, de uma companheira de uma pessoa que faleceu em Buenos Aires. E essa pessoa, antes de, foi fazer um estudo, uma análise de rotina, enfim, e não tinha que fazer um exame médico. Era um exame assim, uma pessoa já de avançada idade. E antes de fazer o exame, que tinha um certo nível de complexidade, a pessoa se assustou e escreveu um testamento particular, também chamado de testamento hológrafo, tá? E fez o testamento e assinou. Muito bem. Claro que se a gente analisa essa situação, a gente poderia dizer, bom, esse testamento é válido no caso da herdeira argentina, ou enfim, presunta herdeira, ou digamos, favorecida pelo testamento, aliás, não, argentina não, brasileira, Uhum. e essa pessoa tentou buscar uma espécie de direito, ou seja, ver o que aqui ela tinha direito aqui no Brasil. E aqui se fecharam todas as portas, principalmente porque
eh, porque não havia patrimônio no Brasil. Mas mesmo que houvesse patrimônio, as respostas que essa pessoa recebia era: não, isso aí é um pedaço de guardanapo, não tem valor nenhum, principalmente porque não está firmado por testemunhas, tá? Vejam que interessante. O legislador brasileiro exigiu a participação de testemunhas no testamento hológrafo, mas o legislador argentino não. A validade substancial do testamento se governa de acordo com a lei, nesse caso argentina, mas também a validade formal do testamento. Então, não adianta a gente enxergar que esse testamento é um testamento inválido, porque, de acordo com a lei brasileira, se esse testamento fosse apresentado num processo sucessório aberto no Brasil, porque, em caso de haver bens que estão no Brasil, eu não poderia dizer esse testamento é inválido, senhor juiz. Por quê? Porque as lentes com as quais eu tenho que olhar esse testamento Portenhas. é, é a lei argentina. Lei do local, lex loci celebrationis. É? E inclusive há um princípio de favor validatis. Significa que se eu posso aplicar uma lei estrangeira que valida aquele instrumento, também eu posso me fazer. Mas nem era necessário. O testamento foi feito na Argentina e tinha plena validade, porque a ideia claro, de aí você tem que verificar, por exemplo, perícia caligráfica, se é a letra, se é a assinatura, tudo mais. Mas era uma situação, enfim, que a gente enfrenta e para enfrentar isso é importante a gente ter conhecimento das normas de direito internacional privado. Eu fico à disposição, acho que não sei se consegui dar um sobrevoo aí para a questão e Fernando, foi magnífico. Você não fez só um sobrevoo, você fez um voo panorâmico gigante sobre o direito internacional privado, fazendo um passeio, falando desde direito uniforme, passando por direito internacional privado uniformizado, falou sobre civil law, common law. Falou sobre a questão do conflito de leis, cooperação judiciária internacional, portanto, que lei aplicar, onde acionar, como executar, dando exemplos práticos e aposto, né, deixando todos aqueles que nos acompanham com uma série de dúvidas. E isso é muito importante, porque, primeiro, direito internacional privado não é brincadeira para aprendiz de feiticeiro. Ponto. Segundo, é de extrema importância nos dias atuais, simplesmente porque a mobilidade de hoje, século XXI, exige uma lente jurídica que necessariamente compreenda esse direito internacional privado que costumo usar a pecha de todos os professores, não é nem internacional e nem privado, é público e interno. Mas, muita atenção, justamente por envolver duas ou mais jurisdições, é preciso compreendê-lo pela lente internacional, porque os estados se relacionam e eles é que permitem criar o campo fértil que permitirá, de novo falando, a aplicação das normas nas relações privadas com conexão internacional. Fernando, muitíssimo obrigado. Eu teria algumas perguntas capciosas, mas eu faço questão de, nesse programa, não fazê-las. Para quê? Que aqueles que nos acompanham agora escrevam nos nossos canais, sejam no Spotify, no YouTube, em todas as redes sociais onde o nosso programa hoje será exibido e eu vou devolver para ti essas perguntas. Eu achei magnífico. E, aliás, eu vou tentar um desafio, Fernando. Eu vou tentar trazer o Augusto para um bate-papo desses. Não precisa ser sobre sucessão, mas em alguma temática do direito internacional privado, que eu tenho certeza
o Augusto poderia nos brindar aí com um debate ferrenho. Aliás, eu me lembrei, alguns congressos atrás, você estava a fazer uma apresentação, agora eu não me recordo o tema específico, o Augusto estava do meu lado e você disse algo, eu concordei contigo, ele discordou e rolou um quiprocó entre os três, e de repente todo mundo que estava a acompanhar a tua palestra, todo mundo ficou perdido, porque virou uma triangulação ali, isso já faz alguns anos. Enfim, o Augusto vai nos elucidar essa questão. Eu, Palavras eu finais para ti, você vai fazer o encerramento do programa hoje. Obrigado, Rui. É só comentar que se um dia eu pudesse resgatar durante a construção da tese os áudios de WhatsApp que a gente trocou com o Augusto, são geniais, porque uma das coisas que, desculpe falar tanto dele, mas assim, é porque para mim é um irmão, assim, não apenas um orientador, ele foi uma pessoa que eu acho super importante, eu tento transmitir isso na relação de orientador e tal, que ele me respeitou muito academicamente. Então, assim, é isso uma pessoa que conseguia debater comigo de igual a igual, assim, eu não sentia que eu estava, realmente, assim, foi excelente. Então, não, eu queria primeiro agradecer a oportunidade, dizer que uma temática que continua, digamos, a ser muito importante. Eu esqueci de mencionar, que me pediram contribuições a respeito das sucessões internacionais para o anteprojeto de Lei Geral de Direito Internacional Privado. Eu até propus uma nova redação do artigo 10, parágrafo primeiro, porque eu, enfim, colhendo um pouco as minhas críticas, mas acharam, digamos assim, bastante ousada a minha proposta, né? Que acho que a gente tem que ser ousado, né? A gente não pode ficar no mesmo lugar, mas, bueno, aí se aplica o ditado brasileiro, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu prefiro a versão argentina, que é el que sabe, sabe, el que não sabe, é jefe. Eu sei, mas não sou chefe, tá? Então, fica por aí. E eu fico com Esperamos uma que. outra, eu prefiro uma outra versão. E não sabendo que era impossível ou proibido, ele foi Foi. lá, fez e Isso. justificou. Tá? Eu estou contigo. Eu acompanhei a tua proposta. Eu também estava Ah, na isso, comissão ali que encaminhou uma série de isso. propostas, nas reuniões com a professora Cláudia Lima Marques, que eu Cláudia também Lima deixo um Marques. grande abraço. Tá bom. Então tá. É isso, então. Fernando, valeu, muito obrigado. Pessoal, tenho a certeza que hoje o professor Fernando esteve conosco no seio do terceiro Summit ESG. Já fica registrado aqui o convite para ele debater conosco outras temáticas do direito internacional privado ao longo de programas especiais só sobre essa disciplina que tanto nos apraz. Um grande abraço e até o próximo Summit SG do escritório Badarói de Lucas. Valeu!